Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos novamente ao Místico Joffre Tarot. Novamente, porque eu dei um tempo, mas eu nunca deixei de querer continuar essa jornada espiritual. Agora, com uma repaginada aqui no cenário, tem a ametista gigante, temos a grande deusa aqui, sempre pondo uma ajuda. E antes de mais nada, gratidão por você estar aqui. Vamos começar aqui, peixes. Signo solar, ascendente, lua em peixes, sejam todos bem-vindos. Vamos começar com os arcanjos. Vamos ver a primeira mensagem. Antes disso, se acalme, relaxe, respire mais leve. Foque aqui, ó, na ametista, transmutando essa energia, te ajudando a esclarecer o que você veio pedir hoje, o que você veio entender sobre você, sobre o seu caminho, sobre sua vida. E aqui é com os arcanjos que a gente vai começar. Já caiu? Gratidão. Arcanjo Raniel, ciclos da lua. Observe como a lua afeta sua energia e manifestação e aproveite esses ciclos. Não só da lua, mas vamos focar na transmutação junto com a ametista gigante. Feche os olhos, pense no que você precisa, na resposta que tua vida precisa. Quando o Arcanjo Raniel fala das luas, a lua é algo natural, é um ciclo, né? São ciclos de lua nova, lua cheia, menos e mais energias, dia e noite. São ciclos naturais. O que o Arcanjo Raniel nos pede agora é uma paciência maior para nós entendermos a nossa própria energia e o que precisa ser modificado. E hoje a gente vai saber a resposta através das cartas, o que a espiritualidade pode te ajudar melhor. Essa já foi a nossa primeira dica. Se conecte com a força transmutadora da ametista, do Arcanjo Raniel. Pause se precisar o vídeo e veja o que vem à sua mente. Veja alguma resposta que você mesmo pode pedir e pode receber da espiritualidade. Se você receber alguma coisa, coloque nos comentários e ajude seu amigo, seu irmão de peixes. Mas vamos abrir aqui mais. Gratidão mais uma vez, meu amigo de peixe. Vou pedir 3 cartas para começar aqui, ó, com o tarô. Abrindo a mesa. 3 cartas para peixes. Já saquei uma. 2. 3. No fundo do deck, antes de mais nada, 5 de espadas. O roubo mental. Então já é uma boa dica, vou colocar junto aqui, ó, com o Arcanjo Raniel na ametista, que é o que precisa ser transmutado. A gente precisa então modificar o seu mental, principalmente de alguma perda, de algo que não foi como você gostaria na sua jornada, meu amigo de peixes. Então a primeira carta que caiu foi o Rei de Espadas. Mais uma vez o mental, a espada, o ar, sempre mostrando essa parte mental. Depois caiu, foi o 6, né? 6 de ouros. E mais aqui o as de fogo, o as de paus, o de bastos, como queira. Eu sinto aqui, peixes, uma nova fase. Lembra, no fundo do deck teve esse roubo, né? Mental, essa derrota, pode-se dizer. Então, você sofreu alguma derrota, algum baque, né? No seu mental, como todos nós já recebemos, já
temos, né? Todos os dias a gente tem alguma adversidade, porque a vida é uma adversidade a ser vencida. Por isso também aqui se fala das batalhas, do roubo, né? É como se você ficasse desarmado às vezes mentalmente para a vida, porque a gente não quer entender uma derrota, às vezes a gente não entende o porquê, a razão, a situação, mas as derrotas também nos ensinam a ter humildade com nós mesmos. Para você virar um rei de espadas, você não vira sem nenhuma derrota. O problema é quando a pessoa só quer entrar no lado vítima e ficar sempre só vangloriando as derrotas. Mas não é só o caso, porque senão você vira o rei. O rei de espadas, ele aprendeu, tanto é que tem aqui a borboleta, que é o símbolo da transmutação. E é roxo também, assim como a ametista, está tudo bem conectado. É hora de você levantar a espada, como alguém que aprendeu na derrota, na humildade, alguém que aprendeu coisas duras da vida aqui. E por esse mesmo motivo, você agora está conquistando algo de financeiro, algo de material, algo que tem relação ao seu força mental que você conseguiu através de lutas, de derrotas, de humildade. Então hoje em dia, Peixes, eu vejo que você finalmente está conseguindo até distribuir um pouco mais do que você ganha da sua empresa. Adaptem, né? Mas faltava o quê? Faltava a força de viver, o fogo, o as de paus. Está nos dizendo de uma vontade que vai voltar para você. Eu não sei o que você passou, talvez tenha a ver com essa derrota. A vontade, a força de viver vai voltar através de um ciclo natural, como Arcanjo Raniel disse. Tudo é natural, às vezes a gente fica desesperado no buraco, o que é natural, só que a gente nunca consegue sair daquele buraco às vezes, então parece uma eternidade. Mas isso está se modificando na sua vida. Eu vejo que aos poucos, aquilo que te entristeceu, deixou o seu coração, está saindo aos poucos, né? Como se você estivesse fazendo uma caminhada todo dia e através desse suor, os resquícios de coisas tóxicas que a gente às vezes come, muito açúcar, muita gordura, vai também saindo do corpo. E na mental é a mesma coisa. É óbvio que você precisa trabalhar para isso. Nada é de graça, a espiritualidade está aqui. Gratidão. A humildade de seu rei é saber que não existe melhora, não existe transformação sem um trabalho, um esforço de si para si e de si para os outros. É necessário esforço para poder ressignificar, transmutar essa dor que eu vejo que você teve com algum tipo de derrota. Quando a gente fala do mental, então normalmente, olha aqui, temos a temperança, é o anjo do equilíbrio, é o anjo de equilibrar essas energias. Assim como o Arcanjo Raniel diz, tudo é um processo constante dentro de nós. Essa é a verdadeira alquimia, meus amigos. É você trabalhar com o que você tem. Às vezes um sonho, às vezes a gente sonha, muitas vezes a gente sonha com sonhos malucos, sem pé nem cabeça, e a gente não entende por quê. Mas saiba que quando você sonha, você está trabalhando em si também. Você está ressignificando aquilo que às vezes durante o dia, no trabalho, você não tem nem tempo para pensar muito sobre alguém que te feriu, ou algo que não deu certo, um emprego, um lugar que não deu certo, amizades. A gente no sonho ressignifica muita coisa e consegue trabalhar melhor no material através do sonho. Quando você tem um sonho muito sem pé na cabeça, saiba, meu amigo, que você está trabalhando sim.
nas suas emoções, no seu mental. Tem muito a ver com essa carta, tem muito a ver com a temperança, arcano maior, ressignificar, construir algo novo. Vamos lá. Vamos abrir mais, pedir mais 3 cartas aqui. Abrir um pouco mais a mesa, peixes. Vamos nadar. Se você está gostando, deixa o like, comentário, mande para alguém no zap, vai ajudar muito o nosso canal, que ficou um tempo de molho, mas tá voltando com tudo aqui. Se você mandar para alguém no zap, eu vou ficar muito feliz, porque o YouTube no começo eu acho que ele vai demorar um pouquinho para mandar para os outros. Mas vamos lá. Mais 3 cartas aqui para peixes. Primeira carta. O pajem de pentáculos ou de ouros. Tá falando muito sobre também um financeiro aqui. Vamos dar uma olhada. Por que não? A Imperatriz, ótima carta, hein? Peixes. E o 9 de paus, de bastos. No do deck, temos o 4 de bastos. Tem bastante fogo aqui. Uma leitura sobre o espírito, sobre o mental, sobre progredir na vida, né? A Imperatriz, o pajem de pentáculos, e sobre a nossa condição financeira. Você está começando, como a gente já viu aqui, a reconstruir seu financeiro, e às vezes não é só o financeiro, mas é sim o que te nutre no material. Às vezes pode ser, você pode ter um sítio e plantar, é um plantio, é muito relativo, mas geralmente se a gente está falando sobre o financeiro. Pajem de pentáculos fala também sobre a gente não ficar muito, por exemplo, se você teve uma falta, se alguém nessa carta aqui te roubou no passado e só agora você está conseguindo reconstruir sua vida. Não fique muito apegado somente ao financeiro, porque às vezes quando a gente tem muita falta e começa a ganhar, a gente fica apegado, é natural. Não é porque a pessoa é ruim ou sei lá o que, é porque quando teve muita falta é natural que a gente fique meio apegado ao material, né? Mas a espiritualidade diz com a Imperatriz que as coisas vão não só no financeiro, mas na vida inteira, na sua vida inteira nova, peixes, vão começar a crescer. A Imperatriz fala sobre não só um crescimento de financeiro, mas um crescimento do seu próprio valor, do seu amor interno, da sua vontade de crescer como um total, como um todo. E como a gente estava falando sobre equilibrar as energias, sobre espírito, né? Sobre o fogo de se viver, de se construir, o fogo espiritual. Então, a Imperatriz diz um equilíbrio total, uma vontade maior de se querer viver mesmo tendo sido passado para trás. Mesmo tendo derrotas, a gente às vezes precisa ressignificar, precisa deixar o passado. E aqui ó, mais uma carta de ressignificação, que é o 9 de bastos. Foram muitas batalhas, foram muitas batalhas perdidas, batalhas ganhas, batalhas que ficaram empatadas, pelo menos na nossa mente, pelo menos no nosso olhar perante a vida. Você tem muita cicatriz, peixe. Você lutou, ganhou, perdeu, venceu e vai continuar até o resto da vida. Não tem como, é assim que é e assim que será. Gratidão pela vontade contínua, a vontade de reconstrução, a vontade do 4 de bastos, uma construção de família, uma reconstrução de energia, de poder mental, que eu vejo
que está acontecendo, pode acontecer até 3 meses, né? Adaptem. Mas aqui foi uma batalha bem difícil, ao mesmo tempo uma batalha natural, que nesse momento a gente às vezes não entende porquê, mas quem sabe daqui a um tempo, quando a gente ficar mais maduro e quando isso for se acalmando, se pacificando, a gente entende um pouco melhor. Mas o 4 de bastos diz sobre uma nova vontade de construir uma família, uma nova vontade de construir um lar de verdade, tá? Então eu vou abrir mais aqui e pedir uma opinião da espiritualidade, um conselho final para você, minha amiga, meu amigo de peixes. Obrigado mais uma vez, gratidão. Você está no Místico Joffre Tarot, eu sou o Eric. Vamos lá. Algo a se dizer. Olha, a gente estava falando de família e aí veio essa carta, né? Vou aceitar todos. Gratidão. Tem muitos dois aqui. Dois é um começo, é uma certeza de unidade, às vezes da solidão para uma família. 2 de copas, tem que falar muito sobre amor, mas aqui a gente está falando que é uma construção da sua vontade de viver, talvez uma família. Então aqui vem um amor também. Talvez uma pessoa que você ainda não conheceu ou está para conhecer. Se você já é casado, casada, as coisas começam a melhorar no futuro próximo, na parte amorosa. É algo que você tem que descobrir por si só. Eu não posso ficar falando vai chegar um homem, vai chegar uma mulher. Não existe isso. Eu posso te dizer que uma reconstrução pelo seu mérito no âmbito amoroso será ressignificado, será trabalhado a partir de agora. Então pode ser um amor antigo, um amor novo, um amor próprio que precisava ter uma nova página. Aqui no 2 de ouros, a espiritualidade é uma advertência. Talvez na parte financeira, mesmo você conseguindo reestruturar a sua vida, ainda vão existir alguns desafios, como todo mundo tem. Então terá alguns meses que você talvez precisa tomar mais cuidado com o seu budget, né? Com a sua parte financeira. Tenta não gastar muito, tenta não jogar dinheiro, rasgar dinheiro assim, comer muito fora, porque talvez todos nós, eu acho que agora, ainda mais com essa coisa acontecendo no mundo, é capaz de a gente precisar fechar um pouco o bolso. Mas é o natural, porque é um equilíbrio, é o 2, mais uma vez o 2 está muito presente aqui. Veja que é 2, 2, 1, 2, 2, 2. E que temos o mago, que é o último conselho da espiritualidade. O mago está falando sobre a sua vontade está voltando a existir com força. É natural, depois de algum tipo de sofrimento, a gente ficar um pouco não querendo manifestar tanta coisa e tentando entender o passado. Mas agora a gente tem que viver no presente com o mago. Você já teve a tragédia, já teve algo que te mexeu muito e agora eu vejo que você sai dessa lama. E agora é o horário de manifestar sim, nas medidas do possível, se equilibrar, começar a manifestar mais com esse novo âmbito, né? Com essa nova vontade de viver, com esse novo amor. A sua vida inteira tá crescendo e vai crescer mais. Mas não adianta também não trabalhar, já te disse isso uma vez, meu amigo de peixes. É preciso manifestar, é preciso levantar as mangas para continuar nessa estabilidade. E é essa a nossa mensagem de hoje, peixes. Espero que tenha gostado. Eu fico muito feliz, aos poucos, voltando aqui no canal, no Místico. Meu nome é Eric. Gratidão e até a próxima.